Olá, muito boa tarde. O ciclo do Natal termina este domingo, quando a liturgia católica recorda o batismo de Jesus. Nas missas deste dia são lidos textos da Bíblia que evocam esse momento, cujas mensagens queremos hoje analisar com Frei José Nunes, professor na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e o Padre Nélio Pita, pároco de São Tomás de Aquino, em Lisboa. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. Começava por vos pedir um comentário sobre esta festa litúrgica que se assinala neste domingo, o batismo de Jesus. Termina o ciclo do Natal com Jesus já adulto, não é? Pois, exatamente. Nós é que temos os batismos dos bebés, mas em Jesus foi como adulto. Bem, o batismo, talvez só da minha parte dizer isto, que o batismo é um daqueles episódios, digamos assim, narrativas da vida de Jesus que aparece nos 4 evangelhos. São poucos. Os episódios de Jesus que aparecem nos 4, em Mateus, Marcos, Lucas e João, não são assim muitos. Mas o batismo é um deles. Portanto, houve ali qualquer coisa mesmo de importante, não é? Até porque o batismo, claro, significa o início da vida pública de Jesus, não é? Portanto, há 2 evangelhos que falam da infância de Jesus, Mateus e Lucas, e depois o que importa realmente é, sobretudo, a vida pública de Jesus. E ela inicia-se com o batismo nas águas do Jordão por João Batista, não é? Que vai iniciar-se também uma apresentação dessa vida pública de Jesus nos domingos que se seguem, não é? Durante o tempo comum. Está aqui nesta charneira a festa do batismo a inspirar também as comunidades católicas hoje em que medida, Padre Nélio? É curioso que esta festa se situa no chamado tempo de Natal, isto é, porquê no tempo de Natal? Digamos que há aqui uma gradualidade no mistério da manifestação de Deus. O primeiro tempo, o nascimento de Jesus, Deus torna-se visível e é adorado por um conjunto de pessoas, mas muito restrito, Maria, José e os pastores. Num segundo momento, a festa de Epifania recorda que esse Deus é adorado também por todos os povos, que é representados na figura dos magos, e agora este Deus assume uma figura pública, como o Frei José Nunes acabou de dizer, é como se fosse um novo nascimento. Um nascimento aqui marcado, assinalado, confirmado pela voz do Pai, dizendo, olha, é de facto o meu filho, aquele que as pessoas esperam, é o ungido, o Messias, escutai-o, ouviremos noutros evangelhos. Poderíamos dizer, como o Paulo acabou de referir, que neste gesto de Jesus de se deixar identificar com os pecadores, encontramos aquela que é a missão do Filho de Deus. Quando nós amamos alguém, e se essa pessoa está em dificuldades, nós nos aproximamos dela e nos dias de hoje, com os meios que temos, nós ligamos, mandamos um SMS, um mail, vamos à casa da pessoa, aproximamos dessa pessoa, identificamos com ela. E este é o processo de Deus manifestado na pessoa de Jesus Cristo. Aproximou-se de nós, mas não só aproximou-se de nós, e identificou-se com os pecadores, não sendo pecador. Para quê? Para precisamente resgatar-nos da situação em que nós nos encontrávamos pelo pecado. O batismo é essa identificação com o pecado, com os pecadores? Sim. Aliás, constitui um problema para a comunidade primitiva. Na verdade, a comunidade primitiva interrogava-se como é que o Filho de Deus, sendo perfeito, sem pecado, recebe um batismo que é fundamentalmente um batismo destinado ao perdão dos pecados. Como é que isso acontece? E nós veremos no Evangelho, precisamente com essa finalidade, identificar-se com o pecador, não sendo o pecador, para precisamente apresentar um caminho de aproximação a Deus. Antes de irmos com detalhe a esse texto do Evangelho, vamos então escutá-lo, vamos ver esta narrativa do batismo de Jesus a partir do Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos pensavam em seus corações se João não seria o Messias. João tomou a palavra e disse-lhes: Eu batizo-vos com água, mas vai chegar quem é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele batizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo. Quando todo o povo recebeu o batismo, Jesus foi também batizado. E enquanto orava, o céu abriu-se
e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como uma pomba. E do céu fez-se ouvir uma voz: Tu és o meu Filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência. Frei José Nunes, um batismo no Espírito Santo e no fogo. Que batismo é este? É um batismo diferente do de João Batista. Na água, esse. O de João Batista é na água. Esse é um dos elementos, digamos assim, desta narrativa. Esta narrativa, este texto, é uma peça, por um lado literária, por outro lado teológica, muito bem construída. São Lucas teve muito trabalho a escrever isto, não é? Estava num momento de inspiração. Estava num momento de inspiração. A gente diz que toda a escritura é inspirada, não é? Sim. Portanto, isto é um texto que tem imensos ensinamentos, do ponto de vista da narrativa, não é? Esse que o Paulo estava a falar é um deles. O batismo de João é um batismo na água. É um batismo, sobretudo, para os pecadores. É um batismo para lavar dos pecados. Aliás, todas as religiões têm abluções com água, sejam batismos ou outros rituais. E a água tem essa simbólica do lavar, do purificar. Mas esse é o batismo de João. O batismo de Jesus não é, sobretudo, para lavar, para tirar pecados. O batismo de Jesus é receber o Espírito Santo. Não é essencialmente, portanto, uma coisa como que mais de caráter negativo, de sublinhar o pecado e apagar os pecados, lavar os pecados. Não, é uma coisa muito positiva. O batismo de Jesus é receber o Espírito Santo. O batismo que Jesus recebeu? Que é o batismo, exatamente. Ou o batismo de Jesus? Não, que Jesus propõe. Exatamente, é que Jesus vai para ser batizado por João. Até E recebeu o batismo da água. Recebeu o batismo da água. Mas o que é que aparece no batismo da água? Jesus até nem tinha pecados, como dizia, aliás, como estávamos a dizer. Jesus não era pecador, foi solidário com os pecadores. Outra nota do batismo. Vai com os pecadores ao batismo de João. Mas o que é que acontece no batismo de Jesus? Ele recebe o Espírito Santo. Diz que apareceu sob a forma de uma pomba. Cá está. Então, o batismo cristão é o receber do Espírito Santo. E, segundo São Lucas, que ele depois diz muitas vezes, logo a seguir, e durante o capítulo 4, isto ainda estamos no capítulo 3, Jesus, depois do batismo, fica cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo vai ao deserto e resiste às tentações. E cheio do Espírito Santo volta para a sua terra e vai à sinagoga. E cheio do Espírito Santo começa a vida pública. Ora, outra nota importante deste texto. Jesus recebe o Espírito Santo para quê? Para começar a vida pública. Para, inspirado por Deus, ser, no dia-a-dia, Deus para os homens. Ser Deus no meio dos homens. Mas para desenvolver essa missão, ele é capacitado pelo Espírito Santo. São Lucas, no capítulo 2, diz que, nos Evangelhos de Infância, diz que Jesus ia crescendo em sabedoria e graça. E quando é que ele fica cheio da graça? A graça é o Espírito Santo, não é? É no batismo. Fica cheio do Espírito Santo, segundo São Lucas, não é? Para começar essa missão, não é? Portanto, esse seria outro dado. E essa missão, é outro dado que nos aparece aqui neste texto, com muita força. Essa missão é a missão do servo sofredor. Porquê? Quando São Lucas diz aí que desce o Espírito Santo sob a forma de pomba, ou parecido semelhante a uma pomba, e ouve-se uma voz do céu a dizer: Tu és o meu filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência. Isto é uma frase que São Lucas foi buscar ao profeta Isaías. Isto não foi inventado por São Lucas. Isaías é que nos cânticos do servo sofredor tinha dito isto, que o servo, aliás, a primeira leitura fala disso. A primeira leitura da liturgia de hoje fala disso. Já lá iremos, sim. Já lá iremos. Então, aqui no batismo, que é o início da vida pública de Jesus, já se anuncia o que é que vai ser a missão de Jesus. Quem é que é Jesus? É o tal servo, é o filho amado de Deus, em quem Deus pôs todo o enlevo, toda a complacência. E quem é esse? É o servo sofredor. É aquele que vai passar a vida a servir as pessoas. E é aquele que, servindo as pessoas, será objeto de mal-entendidos, de perseguição e até sofrerá por causa do serviço às pessoas. Cá está. Aqui neste texto, isto
é uma peça realmente com tantos ensinamentos, está aqui condensado quase todo o mistério de Jesus, não é? É uma coisa impressionante. Pronto, talvez ainda mais algum, enfim, mas... Padre Nélio, é continuar. Não, e continuar na linha deste pensamento, é interessante precisamente a postura de João Batista. O povo vivia na expectativa se ele era ou não Messias. Aliás, em São João, aparece João a ser, no Evangelho de São João, o Batista é interrogado pelos líderes religiosos: és tu o Messias? És tu aquele que há de vir? E João Batista põe as coisas bem claras. Estão à espera do Messias, de um revolucionário, alguém que venha transformar a sociedade, que nos liberte do jugo romano. Meus senhores, não sou eu. Eu sou apenas uma voz quebrada no deserto, eu sou apenas aquele que aponta para o Messias. Eu sou, digamos, o limite de uma era. Aliás, o próprio Cristo, quando fala de João Batista, fala de uma forma espetacular. Diz que fostes ouvir ao deserto, bacana, agitada pelo vento, que fostes ouvir, que foste ver um homem bem vestido, mas os bem vestidos, fostes ver o maior de todos os profetas. E, portanto, João Batista tem aqui um papel de clarificação, nada de ambiguidades. E este é um aspecto muito importante. O homem de todos os tempos e hoje continua à espera de um Messias, de um Salvador na política que resolva os nossos problemas. Um Euromilhões que pode ser o nosso Salvador. E João Batista diz: não, já veio. Ele está entre nós. Ele é o nosso Deus. Eu diria que nós que fazemos parte de institutos religiosos, a vida consagrada é fundamentalmente uma vida que se assemelha à de João Batista. A forma como nós vivemos, aquilo que dizemos, até a forma como nós nos vestimos, não é? Como João Batista, deve apontar para Jesus. Nos desertos deste mundo, deve apontar para Jesus. E nós devemos apontar para Jesus, porque às vezes pode haver a tendência entre nós, não é? Dizermos: bem, não, eu sou... Não, nós apenas apontamos. Este é um aspecto fundamental neste processo de clarificação, e João foi muito bom na clarificação. Aliás, estavas a citar o Evangelho de São João, exatamente. Aliás, logo no prólogo, São João diz isso. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo era a luz. Veio um homem que não era a luz, mas anunciar a luz. João Batista veio, mas ele não era a luz. Ele veio para dar testemunho da luz. A luz era Jesus. Portanto, João Batista como esse precursor, não é? Pois. E mais um aspecto que me parece importante. Este Evangelho, como este texto, como disse, é um texto belíssimo e de enormes ensinamentos, mas há um aspecto prático que também gosto de sublinhar e gosto de pensar nele. Nós podemos visualizar esta cena. Um Jesus que se põe na fila dos pecadores, imaginamos, na fila, um entre eles, para ser batizado. E diz Lucas, pouco, que foi batizado, e no momento em que foi batizado, logo a seguir, estranho, é próprio de Lucas, Jesus começa a orar. É o evangelista da misericórdia, mas também da oração, em que Jesus aparece a orar. E neste momento, os céus se abrem, há algo de extraordinário, há esta manifestação divina, e há uma voz de Deus Pai, é das poucas vezes que aparece Deus a dizer: isto é o meu filho muito amado. Paulo, e este é um aspecto que considero muito importante. Quando nós somos capazes de viver o nosso batismo, não como uma realidade do passado, porque o batismo não é uma realidade do passado. Às vezes fui batizado. Não, eu sou batizado hoje. E quando sou capaz de orar, isto é, de sintonizar com a voz de Deus, eu também sou capaz de ouvir a voz de Deus que diz: tu és o meu filho muito amado. É que a voz do mundo muitas vezes diz: tu não és grande coisa, tu és feio, tu és gordo, tu não tens utilidade, tu já o que tinhas a dar já destes. E a voz de Deus diz-me precisamente isto: tu és o meu filho muito amado, precisamente porque nós nos identificamos com Jesus. Em Jesus podemos fazer também essa experiência, e isso é extraordinário. Perceber e experimentar na oração: eu sou um filho amado de Deus. E a marca do batismo que vai além daquela remissão dos pecados que há pouco falava o Padre Nélio também, não é? É sobretudo esta carga, esta energia, o Espírito Santo. Para usar a linguagem de hoje também. É isso que cada batizado passa a ter, chamamos assim. Sim.
Se nós, de facto, percebermos e experimentarmos esta realidade, é algo que nos transforma. Provavelmente não precisamos de esperar que apareça uma... Não, nós vivemos aqui e agora esta situação de encantamento contínuo porque somos batizados. E é por isso que é pertinente, o Papa Francisco tem recordado, nós sabemos o dia do nosso batismo, celebrarmos o dia do nosso batismo. É uma festa. Às vezes, quando batizo, quando participo no sacramento, eu costumo dizer que pode ser uma coisa muito discreta, com 10 pessoas, 15 pessoas, mas ali estamos a viver um acontecimento divino, porque estamos a concretizar aquela que foi a vontade expressa do próprio Jesus, que ao subir aos céus disse: "Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." E isso é algo de extraordinário. Nesta análise que fazemos aos 3 textos da Bíblia que se encontram nas Eucaristias deste domingo, avançamos agora para os outros 2 textos, de forma mais breve necessariamente, porque o nosso tempo foi avançando. Primeira leitura do profeta Isaías, a tal evocação que é retomada no Evangelho: "Eis o meu servo a quem eu protejo, o meu eleito." É o livro da minha alma, não é? Claro, esta passagem, isto tem sido objeto de muito estudo dos biblistas, não é? Quem é este servo sofredor? E há muitas opiniões entre os biblistas. Às vezes as pessoas pensam que isto é tudo assim, pão, queijo. Quer dizer, a Bíblia é um livro de muito estudo, não é? Há interpretações, por exemplo, que dizem que este servo sofredor é uma figura coletiva. Seria o povo de Deus, seria o resto de Israel, mas uma figura coletiva, não uma pessoa. A maior parte dos exegetas, contudo, inclina-se para que seja uma pessoa. Que seja um enviado de Deus, que seja um profeta, que seja uma voz de Deus no mundo. Agora, claro, para nós cristãos, quando Isaías escreve isto, ainda são uns 5 séculos antes de Jesus. Para nós cristãos, que já vivemos depois de Jesus, nós olhamos para trás, digamos assim, para o Antigo Testamento, para estes profetas, para o profeta Isaías, e quando lemos isto, identificamos este servo com Jesus. Portanto, Jesus é que é o servo sofredor, não é? Agora, o texto em si, pois diz que Deus, o texto de Isaías diz que Deus escolhe alguém, acompanha esse alguém, não lhe faltará com o apoio, com a companhia, com a força, dar-lhe-á um espírito maravilhoso, não é? Ele terá coragem, não é? Durante toda a missão que tem que desempenhar. E qual é a missão que ele tem que desempenhar? É a missão realmente de servir as pessoas, por isso é que é servo. É a missão de libertar as pessoas das suas cadeias, das suas prisões, como aliás o texto diz, de proclamar a justiça, de ser um pouco luz. Luz das nações, o próprio texto também fala disso. E para ser luz das nações, precisa realmente de força. Para poder libertar as pessoas, precisa realmente de força, dessa ajuda de Deus. E isso, pronto, isso depois vai encadear também com nós cristãos, com o que vai dizer a segunda leitura, mas isso é outra Antes história. disso, Padre Nélio, pedia-lhe comentar este texto. Este tema de sofrimento pode pairar muitas vezes negativamente sobre a experiência crente. E paira. Isto é, a nossa vida está sempre marcada pelo sofrimento. É uma tónica dominante. A forma como nós lidamos com essa realidade incontornável é que faz com que, digamos, nesse momento que podemos distinguir aqueles que são crentes, não crentes, isto é, a forma como eu assumo o sofrimento e o sentido que dou a esse sofrimento é que faz toda a diferença. Esta figura misteriosa, como acabou de dizer o Frei Nunes, que nós acreditamos que encarna na perfeição a pessoa de Jesus Cristo, eu associei naturalmente esta missão de Jesus Cristo, que é por sua vez continuada por todos nós pelo nosso batismo. Uma nota muito interessante, lembrei-me que recentemente o Papa Francisco falava os cristãos no Japão. Os cristãos no Japão foram batizados, foram evangelizados e depois houve uma grande perseguição no século XVI, que todos os padres, portanto, foram expulsos. Durante 200 anos, não é? 200 anos, aquelas comunidades permaneceram vivas, batizaram, casaram-se, celebraram os sacramentos sem sacerdotes.
Passados 200 anos chegaram os missionários e perceberam que a chama da fé continuava acesa. Porquê? Por causa do batismo. De pessoas que assumiram um papel de servos sofredores, que foram capazes de pegar na cruz, que foram capazes de anunciar, que foram capazes de ser luz das nações, tudo isso. Batizados. Não precisam estava o ser, essencial. não precisavam de ser padres ou bispos, não. Pois. Era a comunidade. Esta realidade é muito interessante. Eu, por exemplo, em Angola, contactei com pessoas assim, com comunidades assim. A seguir à independência, estiveram anos sem contacto com missionários, mas as comunidades não desapareceram. E lá celebravam os seus batismos e reuniam-se. Impressionante. Agora. Todas as pessoas que fazem parte dessa comunidade, enfim, é isso sobre essa não acessão de pessoas que fala a segunda leitura, retomando também esse tema, Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré. Pois, Deus ungiu... Muito brevemente, Frei Sim, Nunes. muito brevemente. Eu só dizer, Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, no batismo do Jordão, para quê? Para ele passar na terra a fazer o bem. Quer dizer, qual é a missão de Jesus? É andar no mundo a fazer o bem, a curar as pessoas, os que são oprimidos pelo demónio. Essa é também a missão da Igreja, andar na terra a fazer o bem. Nós somos batizados para quê? Para andar na terra a fazer o bem. Esse é o desafio. Sim, e é engraçado que Pedro nunca tinha pensado em ir para a casa de Cornélio. Aliás, havia ali uma espécie de fronteira, de muro, de grande muro. E o Espírito Santo, a determinado momento, faz com que ele dê esse passo. E quando ele chega a essa casa, diz logo, bem, de facto, Deus não distingue as pessoas. E reparem, isso mesmo, quando nós somos movidos pelo Espírito Santo, nós damos passos, entramos em territórios nunca pensados. E é isso, no fundo, também que o Papa Francisco nos pede, fazer esse trabalho de ir às periferias. Desafios que podemos encontrar nos textos que o Transeucaristia deste domingo, que agradeço terem estado aqui a apresentar no programa Eclésia. E fica também o convite para escutar mais logo o programa Eclésia na Rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Boa tarde, bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.